Bora lá então fazer o nosso OBZ. OBZ não, desculpa, OBH. Vamos abrir a nossa planilha aqui. Eu já tinha feito aqui essa parte. Deixa eu excluir, que eu esqueci de botar para gravar. Então, OBH. Então você vai criar uma abinha aí de OBH. Lembra que a gente já tem uma tabela aqui, ó, no nosso Power BI online, que a gente exportou antes, né? Lembra que a gente exportou isso aqui que eu falei que a gente ia usar? Olha lá. Então isso aqui já é o meu dado histórico, você não concorda comigo? Opa. Esse aqui é o histórico que eu acabei de exportar. Eu vou copiar a planilha inteira, ó, vou clicar aqui, Ctrl C, vou ir lá na minha planilha de controle, Ctrl V, que é o meu orçamento base histórico. Esse aqui é o meu histórico, né? Lembra sempre que ele traz, como eu puxei o histórico de 2024, eu vou transformar isso aqui em 2025, que é a minha meta. Beleza, mais 33 aqui, mais 33. Puxo tudo. Ok. Eu só preciso do quê? Eu só preciso da minha data e do meu código aqui, né? Então eu já estou com os dois aqui para me levar lá para o BI. Vou salvar, vou fechar. Beleza, vou fechar isso aqui também. Então aqui no meu Power BI, a mesma lógica que a gente fez com a BZ, a gente vai fazer com a BH agora. Então eu vou duplicar o plano financeiro aqui, ó, vou duplicar ele. Lá em fonte, lá em linhas filtradas, desculpa, ó, você vai clicar em linhas filtradas. Você vai excluir, vai apertar com o botão direito em outras colunas removidas e excluir até o fim. Para excluir os passos aqui. Clica na engrenagem de linhas filtradas e vem em OBH. Só muda aqui, na verdade, né? Tava OBZ, você vai mudar para OBH e vai dar um OK. Tá lá. E aí você vai expandir, mesma lógica. Seleciona só os dois aqui, remove as outras colunas, expande, aperta em expandir. E aí a gente vai ter essa coluninha aqui, né? Que a gente vai usar ela para juntar nessa outra tabela. Já já você vai ver isso. Inclusive pode apertar com o botão direito aqui, ó, e desabilitar. E para você lembrar o que é isso, dá um nome de OBH. Beleza, agora vamos para o nosso ETL aqui da nossa planilha. Primeiro eu vou deixar só as colunas que de fato me interessam, que é essa aqui, essa e até dezembro, né? Isso, e até dezembro aqui. Então, vou selecionar ela. Aqui eu estou selecionando com o Ctrl, tá, gente? Se eu uso o Shift, ele seleciona o intervalo de colunas clicadas. Se eu uso o Ctrl, eu posso ir selecionando as colunas que eu quero. Selecionei as colunas que eu quero, botão direito, remover outras colunas. Removi as outras colunas. Beleza? Eu vou vir aqui na coluna 4. Vou remover o 2024 só. Vou dar um OK. E aí ele trouxe para mim aqui na linha de baixo o meu mês, né? E aí a mesma lógica, como eu disse, setinha, usar a primeira linha como cabeçalho. Aí ele vai colocar o mês ali como cabeçalho. Aqui na coluna 2 agora você pode tirar o nulo, você pode tirar o nível 3 e o total. Esses aí você arranca fora. E aí ele vai ficar desse jeitinho aqui que você está vendo. Beleza? Agora eu vou selecionar apenas os meses, botão direito e transformar somente colunas selecionadas em linha. Olha lá. Então ele já está ficando bem parecido com esse aqui, né? Bem parecido. O que está faltando? Eu preciso do tipo do plano, do código, da descrição, da data e do previsto. São 5 colunas. E eu tenho que ter essas 5 colunas aqui no OBH com o mesmo nome. Com o mesmo nome, tá? Então esse aqui, tipo plan. Esse aqui é descrição. Eu tenho que extrair o código, né? Então eu vou vir aqui em adicionar coluna, extrair antes do espaço ou do traço. Eu uso espaço, espaço, traço, espaço, porque é justamente assim que está separado aí os itens. Aí aqui é código plan. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é código. É código. Código. Valor, eu dei o nome de previsto. Então aqui também tem que ser previsto. E aqui é data, né? Isso, data, previsto, descrição, código e tipo plan. Ótimo. Financeiro. Se as 4
uma, duas, três... Se as 5 colunas são exatamente iguais e tem os mesmos nomes de coluna, aí sim eu venho aqui em fato plano financeiro. Eu venho em página inicial, mesclar consultas, ou desculpa, acrescentar consultas. Na setinha acrescentar consultas. Nesse caso é só uma tabela, então é só selecionar a tabela que a gente quer, que é o OBH, e vou dar um OK. Olha lá, não deu certo porque código tem o espacinho, lembra do espacinho? Ô, espacinho maldito. Vou voltar aqui, ó. Esse código aqui ele tem um espacinho, no meu caso, né? Às vezes no seu não tem. E descrição faltou um S. Você viu o que acontece quando a coluna não tem o mesmo nome? Ela cria colunas novas. Olha lá, o código ainda ficou fora. Meu Deus. Essa tem que ser igual a essa, cara. Ai, meu Jesus. Código. É mais fácil eu vir aqui, ó. Cacete de agulha, hein, velho? Antes de acrescentar a consulta, então, eu vou tirar esse espacinho do código aqui que tá me dando esse erro chato do cacete. Pronto. Agora sim, acrescentar consultas. Vou selecionar o OBH e vou dar um OK. Aí, agora sim. Então, agora se eu venho no tipo plan, ó, ele tem OBZ e OBH. Tá vendo? Feito. Levei o OBH junto com o OBZ. Já já eu vou fazer um ajuste no nosso cálculo. O que aconteceu aqui? Ele juntou, ó, tá vendo que deu esse previsto ABZ ficou até em branco? Ó? Ficou tudo em branco? Deixa eu até ver. Uhum. Ó, meu previsto ABZ ficou em branco. Na verdade, não era para ele ter ficado em branco, não. Ah, eu acho que ele ficou em branco porque... Deixa eu ver aqui. Código. Aqui tá certo. Ah, tá. Aqui um problema. A data, provavelmente eu não... Ah, tá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Os mesmos tipos também tem que estar na hora que eu vou mesclar esses dados, ó. Então aqui tinha que estar a data desse jeito. Aí sim. Aí na hora que ele mescla, ó, aí o tipo da data vem definido certinho. Esse que foi meu erro aqui. Agora sim. Mas a minha meta agora ela está somando o ABZ e o OBH. E eu não queria que isso acontecesse. Como que eu faço isso, então? Na minha medida, nas minhas medidas, quando eu criei o previsto ABZ, esse cara aqui, ó, como eu tinha só o ABZ, eu não precisava fazer um filtro de linha. Mas agora, como eu tenho o ABZ e o OBH, eu preciso fazer um filtro de linha. Então, vamos lá. Antes do SumX, eu clico aqui atrás, vou dar um Shift Enter, 2 vezes. Em cima aqui, eu vou escrever Calculate. Então, essa é a medida do nosso previsto, então eu vou selecionar ela e dar um Tab, só para ela ficar em evidência aqui, ó. Eu vou dar uma vírgula, Shift Enter, para vir aqui para baixo. Eu vou puxar então o meu FT plano financeiro, o meu tipo do plano. Ó, eu vou puxar essa coluna, que é a coluna que está aqui dentro, né? Oh, meu Deus. Printei um ESC sem querer aqui. Só voltar onde eu estava, calculate, vírgula, fato, plano. Aí eu vou dar um OK, entre aspas eu vou escrever OBZ, que é o meu orçamento base 0, certo? Então agora a medida do meu previsto OBZ, ele tem que usar o contexto de linha, né, para mim filtrar só o que é OBZ. Eu vou até aproveitar, vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl Z, porque a medida de OBH vai ser exatamente igual. O que vai mudar é que aqui vai ser OBH. Vou dar um Enter. Olha lá, já voltou ao normal aqui, né? Que agora eu tenho, então, o meu previsto com o orçamento base 0. Vamos ver lá onde é que estava março aqui, que a gente tinha usado de referência. Olha lá, a gente usou fevereiro de referência, né? Voltou ao normal o dado aqui, esse aqui. E agora eu vou, nova medida aqui, ó. Ctrl V, orçamento base histórico. E aqui, orçamento base histórico. E vou dar um OK aqui. Aqui na minha tabelinha
de orçamento básico, de orçamento base histórico que eu tinha criado, né? Então aqui era o orçamento base 0, aqui é o histórico. Eu posso até, para reaproveitar o que eu já fiz, eu vou excluir ele e vou duplicar o orçamento base 0. E vou só mudar aqui no final, colocar o orçamento base histórico. 5, ok. E aqui eu vou fazer, só para a gente ver se deu tudo certo, né? E criar as medidas. Eu vou colocar o meu previsto orçamento base 0, histórico, desculpa. Aqui, o meu valor do fluxo na frente. Ó. Pronto. O meu orçamento base histórico está certo. Vendas, então. Ó, não está muito certo, não. Vamos ver o que aconteceu aqui. Está tudo vinculado, ok. Eu não defini o meu previsto orçamento base... Ah, não, tá certo, tá certinho, vamos lá. Vamos abrir a planilha aqui. Então, olha que interessante. Se eu pegar o orçamento base histórico, eu estou falando que em vendas eu queria ter vendido 23 milhões. Mas na realidade, nesse ano, eu vendi 3 milhões. Realmente deu certo aqui o orçamento base histórico. Então, ó, orçamento base histórico, permuta, eu previ 19. Vamos ver quanto eu previ aqui em permuta. Permuta, ó, 19, tá certinho. Então tá certo o meu previsto. Vamos fazer agora os cálculos. Como eu já tenho os cálculos prontos, aqui, ó, tá vendo? Diferença OBZ e o porcentagem meta, eu vou só copiar e colar eles. Então, vou vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, nova medida. Eu só mudo tudo para H, né? A diferença é que eles vão usar o H agora. Porcentagem da meta, eu esqueci de colocar OBZ aqui, né? Para ter esse prefixo. Ctrl C, nova medida, OBH. Orçamento base 0, orçamento base histórico, e eu vou usar meu previsto OBH aqui. Fechou. Lembra do que a gente fez no final da aula anterior? Vamos vir em modelagem, novo parâmetro, campos, medidas, OBH. Vou selecionar as medidas OBH aqui, que vai ser o previsto OBH, realizado, diferença OBH e meta OBH. E vou dar um OK. Criei elas aqui, eu posso excluir porque eu já tenho aqui em cima, eu só vou substituir, né? Tiro do OBZ, boto o OBH. Aqui eu vou tirar as medidas da matriz e jogar essa que eu criei aqui, né? Valores. Show de bola. Olha que legal os valores aqui. Agora vamos dar... Vamos fazer os nossos cálculos. Deu certo, deixa eu ver. OBZ, OBZ. OBZ, OBZ. OBH, OBH. Parece que tá dando o mesmo valor. É porque eu fiz um... Tá certo, vai dar o mesmo valor quase. De porcentagem vai dar quase o mesmo valor. Mas ok. Vou vir aqui, elementos de cédula. Mesma lógica, né? Ícone. Vem aqui na funçãozinha. Deleto 1. Deixo tudo em número. Se ele passou, vai ser um cheque. Se ele não passou, vai ser um X. Então, se é menos 10 a 0... Opa! 0 a 10, ele passou da meta. Menos 10 e 0, ele não passou da meta. Vou dar um OK aqui. E pronto. Ó. Tá lá. E lembrando que eu posso selecionar. Então, eu quero ver só relacionado à meta. Ó. Filtrei aqui. Opa, não mudei. Ih, era para ter filtrado, cara. Medidas OBZ. Ah, não, tá certo. Esse aqui eu tinha que ter mudado para OBZ. Ah, não, aqui eu estou trabalhando com OBH, pô. Aqui OBH, aqui OBH. Por isso que estava igual, minha gente. Estava usando o mesmo. Deixa eu só ajustar aqui que ele veio sem estar na porcentagem, né? Diferença OBH em porcentagem. Opa, não, diferença não, caralho. É a meta OBH em porcentagem.
Isso mesmo. Agora sim, agora eu vou vir aqui em porcentagem da meta, ícone. Agora sim, aquilo lá que eu estava fazendo. Ok, aqui. Então de 0 a 10, ok. De menos 10 a 0. Opa. Xzinho. Agora sim. Eu estava usando o OBZ, é o OBH que não está focado aqui. Pronto. Agora vai dar certo o que eu queria mostrar. Deixa eu botar o filtro OBH. Se eu selecionar só a porcentagem da meta, olha como é que fica uma visão legal. Ó. Olha que legal. Pô, eu consigo ver certinho a conta e o custo. Ó. O que eu passei e o que eu não passei. Daqui para frente é porque eu não tenho realizado. Ele deu tudo 100% porque eu não comecei, né? Eu não realizei nada. Eu tenho até que fazer esse ajuste aqui. Que é o quê? Ó, vamos deixar um pouquinho mais complexo agora, mas eu ainda vou trabalhar mais com vocês. Eu vou fazer um if. O que esse if vai me fazer? Que se o meu valor do fluxo for igual a blank, você vai me retornar blank. Se não, você me retorna o meu cálculo bonitinho aí. Ó. Olha lá o que acontece, eles sumiram. Tá? Então, if, se o valor do fluxo, que é o meu realizado, não tiver valor, que está em branco, você vai me retornar em branco. Mas se tiver, que é a condição contrária, aí você retorna já aquela medida que eu já tinha ali. Né? Mesma coisa aqui no ABZ. Ó. Ah não, no ABZ não vai... Ah não, sim. If, se o meu valor realizado do fluxo for igual a blank, que é de não existir nada, você me retorna blank. Se não, você me retorna o que eu já estava calculando. Aí aqui no ABZ, lá para frente, né, ele já vai parar. Ó, lá, ó, já parou de aparecer. Se eu deixar só a porcentagem da meta, ó, a mesma coisa. Olha que legal que fica. Ó. ABZ e OBH. Top! Então o OBH ele é um pouquinho mais simples porque ele, de fato ele já está pronto, né? Eu não preciso ficar fazendo cálculo. Mas aqui vem o pulo do gato. O OBH ele não é só, né, Excel. Ele de fato não é só um orçamento com base no histórico. O que o OBH tem mais comum no seu processo? É ele poder vir aqui e inserir. Eu não vou colocar isso na planilha, mas eu vou te dar um exemplo, depois eu vou excluir, tá? E poder inserir esse cálculo aqui. Ó. Na verdade, eu queria que lá em multas e encargos eu gastasse menos 20%. Ó. Eu queria que gastasse menos 20%. Então, eu teria que ter... Eu vou colocar aqui, ó, 20%, na verdade. Ó, 20%. Então, na realidade, eu queria que esse 757,59, eu teria que... Aí sim que ia dar um trabalhão. Eu venho aqui em igual, vezes 20%, ó, mais esse valor aqui, né? Opa. Ou também eu posso vir aqui, e aí tem que inserir essa coluna em todas as informações, né? Que beleza, que é aí sim, ó, igual a esse vezes esse mais esse. E aqui é valor financeiro. É menos, né? Fiz errado. Esse menos esse. Aí sim, ó. Então, ó, eu gastei com multas e encargos 757 mil, mas eu quero gastar 20% a menos no próximo mês, em janeiro. Então eu tenho que fazer esse tipo de abordagem. Então vamos lá. Base histórico, normalmente eu uso o histórico e defino uma porcentagem em cima daquele histórico. É meio comum isso, tá? Então a diferença que a gente teria que fazer aqui é justamente fazer os cálculos, todos os cálculos. Ou você pode definir esse cálculo aqui, né? Criar uma nova planilha e definir porcentagem por conta, tá? E aí que começa a deixar um pouco mais complexo o nosso orçamento base histórico, porque daí você vai querer orçar essa porcentagem. Por qual nível? Por saída, eu quero por despesa ou eu quero por contábil aqui, por código contábil. E muitas vezes isso sai lá na reunião, tipo, vocês estão lá fazendo uma reunião e a reunião não, beleza, bota aí, menos 20%. Você faz o cálculo e digita lá na hora.
Ou você cria uma planilha, igual eu estou criando aqui, e desenvolve o cálculo. Deixa eu até colocar aqui, ele tem que ficar vezes menos 1. Olha lá. Não, pera. E desenvolve o cálculo que você quiser, na verdade. Eu estou aqui até falando de matemática, mas não é uma coisa que a gente deveria abordar. Então, ó, eu tenho eu quero reduzir o gasto de 757 em 20%. Então, eu multiplico vezes 20%, né? E diminuo. Ele foi para 606. Só que daí eu queria que ele fosse negativo. Nossa, graças a Deus eu não trabalho tanto com Excel, minha gente. Aí, pronto. Então, ó, eu quero que na verdade minha meta seja 606. Então você tem que ir lá e fazer esse cálculo aqui, tá? Então eu não vou criar essa lógica com vocês aqui, é uma coisa que vai vir mais de vocês aí, porque cada um desses aqui ele pode ser uma porcentagem, gente. Cada um desses aqui ele pode ser uma porcentagem, tá? Cada um pode ser uma porcentagem. Então o que eu quero que você entenda? Que na realidade o dado histórico, esse dado aqui, ele já tem que ter essa tratativa que eu estou dizendo. Ele já tem que ter essa tratativa. Pô, tá bom, eu vou usar a base histórica. Algumas coisas eu quero gastar igual. Então eu não mexo. Outras coisas eu quero reduzir 10%, aumentar 10%. Ou eu já sei que eu vou ter um aumento. Pô, eu já sei que ano que vem eu vou contratar um sistema de tecnologia da informação e eu vou ter um aumento de 10% de gasto. Ou eu vou ter um aumento mesmo de 1.500. Então eu vou ter que ir lá, ó, menos 1.500. E aí eu coloco esse provisionamento com base no que eu já gasto, mais o que eu acho que eu vou gastar. Fechou? Então isso que é o orçamento base histórico. Top demais? Espero que você tenha gostado então aí das aulas dos orçamentos, tanto base zero, base histórico, prática, né? Que isso, o objetivo foi a gente fazer isso aqui de forma prática, tá? A gente levar para o BI. E agora sim a gente vai, gente, desenvolver algumas telas aqui, criar de fato o nosso dashboard, porque a gente já criou os cálculos, as medidas, temos aí a maioria dos indicadores que a gente precisa para fazer o previsto realizado, que é o planejamento orçamentário e o controle orçamentário, que é o basicão, o feijão com arroz aí do FP&A. Beleza? Então, bora dar andamento aí. Até a próxima aula.